Eu vou ler de 4 a 7. Filipenses, de 4, capítulo 4, versículo 4 a 7. O apóstolo Paulo escreveu essa carta aos Filipenses, eu li no comentário, ele estava preso, né? Mesmo nas condições dele de preso, ele orienta a igreja, né? E esse pedaço aqui eu gosto muito desse pedaço do texto, onde que eu vou ler hoje, porque sempre são pessoas em situações muito difíceis que conseguem manter a sua maturidade espiritual e ainda conseguem levantar os demais, né? Animar, incentivar, né? Os demais, né? E estou falando isso não que eu consiga ter esse dom, né? Porque eu sou muito ansioso e o texto vai nos orientar a isso, né? Então, começa o texto dizendo assim, né? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Queria, começando dizendo que Paulo fala para o povo de Filipenses, alegrai-vos, depois ele repete, alegrai-vos, novamente digo alegrai-vos, né? Ele incentiva o povo a alegrar, mas ele diz alegrai-vos no Senhor, né? Então não é uma alegria momentânea e nem sem uma base. Essa alegria é no Senhor, é uma alegria de fé, uma alegria de esperança em Cristo, né? E depois ele fala assim, olha, seja a vossa moderação conhecida diante dos homens. E fala assim, e as suas súplicas diante de Deus, né? Então ele fala para nós sermos conhecidos diante do homem com boas atitudes, né? Com a vossa moderação, com equilíbrio, né? Diante dos homens, né? E que diante de Deus nós colocamos aquilo, os nossos desejos, né? E ele vai terminando dizendo assim, né? Que a paz de Deus excede o entendimento. Porque o que nós podemos entender disso? É que se nós nos colocamos na mão de Deus, né? E o que nós podemos entender das coisas, o que nós podemos entender das nossas aflições, né? O que nós podemos entender dos momentos difíceis que nós passamos, todas essas coisas que nossa mente consegue entender e raciocinar, até onde ela consegue raciocinar e ter entendimento, né? Que a paz de Deus excede isso, excede o nosso entendimento. Então, às vezes a gente pode não entender por que passa algumas coisas, né? O que isso aqui... E isso daí é em toda a nossa vida, desde a nossa infância até qualquer idade, né? Às vezes eu me pego fazendo coisa de menino e falo, puxa, eu já não devia estar maduro nisso, né? Eu falo assim, eu passei o cabo da Boa Esperança, né? Já estou
fala assim, ó, de agora para frente eu conto menos um ano de vida, né? Menos um ano de vida. Até 50 você conta mais um ano de vida, né? Passou de 50 você já conta menos um ano de vida. E às vezes a gente se pega adulto fazendo coisa tão infantil, tendo sentimentos tão infantil em pessoas, e uma pessoa criada no Evangelho, tendo conhecimento do Evangelho, teve a vida, né? E o nosso entendimento, ele é muito pequeno, e por isso que muitas vezes nós não temos paz em muitas coisas da nossa vida, né? Eu quando era jovem, eu tinha uns 9, 10 anos assim, e eu me questionava, que eu era tão bonitinho que meu olho queria ver o outro, né? E eu falava assim, por que Deus me fez assim, né? Eu queria ter o olho certinho, como todo mundo, né? Mas eu não, eu tinha uns olhinhos tortinhos assim, e depois eu fui saber que eu era muito bonito e eu queria me ver por dentro, né? Eu fui uma vez numa igreja, saiu lá no interior, uma igreja que era uma tenda, né? E começou essas campanhas pentecostais, essas coisas, né? E era uma tenda assim, e eles cantavam lá, e eu era bem criança mesmo, eu devia ter essa idade mesmo, 8, 9 anos. E eles falavam que ia curar, e eu falei, eu vou lá, vou orar, né? Para Deus me curar, né? Deus cura todas as coisas, tá? E o povo bem animado, né? E eu fui lá. E eu orei lá, junto com eles, né? Na verdade, eu não vi nenhuma cura. Teve um rapaz que levaram, ele tinha uma cadeira de roda, e ele também saiu na mesma cadeira de roda, né? E eu orei assim meio escondido, né? Que eu tinha vergonha de participar, né? Orei e tal. E depois, quando eu fui ficando mais velho, fui entendendo aquilo, né? Eu falei, Deus não tem essa necessidade, né? Quem tem essa necessidade de certas coisas e de perguntar a Deus, por que eu, né? Por que nós, né? Ou eu nisso, né? Ou eu aquilo, né? Esses dias para trás tinha uma pessoa na televisão que tudo na vida dela aconteceu errado. Eu acho que cortou a perninha dela, né, amor? Uma senhora que era uma pessoa, foi jogada, né? Você que estava contando, Neide. Ela foi abandonada pela mãe, aí o avô criou, ela foi atropelada, botou a perna, ainda teve uma filha com um problema de paralisia. Tudo deu errado. Você imagina uma pessoa dessa, né? Tudo foi, puxa vida, por que ela, né? Então, às vezes, a gente fica se questionando de algumas coisas tão pequenas na nossa vida que tem acontecido, porque o nosso entendimento tem sido pequeno, né? Mas eu queria que vocês observassem o que Paulo fala, alegrai-vos no Senhor, a alegria de vocês e a minha tem que estar no Senhor. Diante dos homens nós podemos falar, ser mostrada no nosso coração a nossa bondade. E diante de Deus nós nos derramamos lá, né? Com as nossas ansiedades, com as nossas vontades, com os nossos pedidos, né? E o Senhor atenderá de acordo com a vontade dele. Mas ele tenha certeza, assim, na minha vida eu tenho visto quanto cuidado esse Deus tem conosco. Quantos cuidados ele tem com nós. Aquilo que Deus no seu entendimento vê necessário, está dentro dos seus planos, e que os planos de Deus para a vida da gente é pura bondade, e isso eu tenho visto em toda a minha vida, né? Em toda a minha vida, os planos de Deus para nós é pura bondade. Não se importa esse momento que talvez você esteja passando de dificuldade, porque o Senhor nos prepara, né, para esses momentos, mas sempre Ele está no controle. Vamos orar. Eu queria pedir que você abaixasse a sua cabeça, que você tivesse esse momento com Deus de colocar as suas ansiedades, né, diante de Deus, pedindo também perdão pelo aquilo que a gente faz que não agrada a Deus, né? Essa semana estava conversando com o Marcos e a gente estava comentando sobre a oração de perdão de pecados que Siqueira faz na igreja.
Ele fala: Senhor, perdoa-nos pelo aquilo que fazemos que te desagrada, e também pelo aquilo que nós não fazemos que te desagrada. E esse não fazer é muito difícil de poder compreender, ter a compreensão daquilo que nós não fazemos, que o Espírito Santo de Deus tem nos tocado a fazer e a gente não tem feito. Isso também desagrada a Deus. Vamos orar então em voz, em silêncio. Depois vou pedir, depois de alguns segundos, o Miro poder orar por todos nós. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor é maravilhoso todos os dias da nossa vida. Nós vemos isso todos os dias, em detalhes em nossas vidas. O seu grande amor, imenso amor, na verdade, por todos nós. É inegável. Perdoa, Senhor, nossos pecados, Deus, porque te desagradamos de todas as maneiras. Hoje pecamos de toda sorte, Pai. Erramos mais do que acertamos. Nós chegamos no final da tarde, no final da noite, oramos ao Senhor de novo e sentimos vergonha até, porque tentamos e na maioria das vezes falhamos, Pai. Perdoa por aquilo que também nós não fizemos, que o Senhor tocou em nosso coração para que fizéssemos e também pecamos por não fazer. Pessoas que podíamos ajudar e não ajudamos, situações que podíamos ter tomado decisões diferentes e não tomamos, coisas que te agradariam, Senhor, e que nós negligenciamos, Pai. Então, perdoa os nossos pecados, Senhor. Necessitamos da sua misericórdia todos os dias. Nós necessitamos da sua misericórdia até para respirar, Senhor, para nos manter vivos. Então, Deus, dê-nos mais força, mais energia, mais perseverança e mais propósito para cumprir mais dos seus propósitos, mais do que o Senhor quer na nossa vida, Deus. Perdoa por todas essas falhas, esses erros. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez, Senhor, aprendendo de Ti, falando de Ti, tendo em comunhão com os nossos irmãos, pessoas lindas, Pai, pessoas que se dispuseram a vir para cá e participar desse culto ao Senhor, porque podíamos estar em outros lugares, podíamos estar em casa descansando. Então, o pouco que nós podemos fazer para Te agradar, Senhor, o Senhor tem dado energia e isso nós agradecemos, Senhor, de novo, Pai. Fala através do nosso irmão magnânimo, Senhor, traga aos nossos corações o que precisamos ouvir, meu Pai, precisamos saber de Ti. Nós vimos para cá ansiosos para saber o que o Senhor tem para dizer para nós. E os que estão aqui eram os necessários que estivessem. Os que não estão saberão de uma maneira ou de outra, Senhor. Mas todos os que estão aqui, foi propósito do Senhor que estivessem aqui. Então eu agradeço de todo o coração, Senhor. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Alegrai-vos sempre o Senhor, alegrai. Vou chamar então o nosso irmão Magnilson, não magnânimo, mas nem tanto deixando de ser magnífico, né? Para que ele toque hinos e nós possamos louvar ao Senhor. Vou convidar vocês para ficar de pé. Vamos cantar A Alegria Está no Coração, quem já conhece Jesus.